Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de maio de 2020 e eu tô com a minha camisa hoje aqui do Caio Coroa, minha camisa oficial, bordado aqui bonito, tá vendo? Que hoje eu tô fazendo 10 anos de motoclube, né? Nós inauguramos em 10 de maio de 2010, hoje 2020, nós estamos fazendo 10 anos, né? E queria também parabenizar todas as mães que estão presentes ou estarão presentes nessa live ou assistindo aqui no YouTube depois, né? Parabéns a todas vocês, muita saúde, muita paz, e que a gente possa vencer juntos essa pandemia, né? E que a gente possa comemorar ainda muitos e muitos dias das mães juntos, abraçados, né? Comemorando com uma cervejinha, um bolinho, muita saúde, muita paz. Muito obrigado a todos vocês. Hoje a gente vai falar com Ageu Marques. Boa noite, Marina Barros. Como é que está em Portugal, Marina? Tudo bem? Genilson, boa noite. Grande Genilson fez uma bela entrevista aqui numa emergência. Foi excelente, foi maravilhoso. Boa noite também, aqui mais é o Carlinhos. Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Muita gente boa aí entrando aí na live. Eu estou esperando o Ageu, daqui a pouco o Ageu vai entrar, deixa eu chamar ele aqui. André Katz, obrigado, André Katz. Ageu chegou. Vamos lá falar sobre Beatles mania. Vamos lá, cadê o... Deixa eu chamar ele aqui. Ageu Marques. Grande figura aí, te contar, hein? Nobre Ageu Marques. Opa! Boa noite, Ageu, tudo bem? Boa noite, Roberto. Tudo bom? Prazer falar com você. Tudo bem? Pô, rapaz, o prazer é todo meu, cara, conversar com uma celebridade, né? Doutor na medicina e doutor de Beatles. Olha que maravilha, doutor. Não, isso, eu sou celebridade aqui na rua da minha casa, que tem só 4 casas. Rapaz, eu não sei se você já viu alguma live minha. A ideia dessa live é o seguinte: nessa pandemia, nessa quarentena, a gente não está indo a lugar nenhum, né? A gente anda para eventos, Sim. motociclistas, é, se abraçar, vai fazer churrasco, aí acabou isso tudo, né? Eu estou quase 60 dias em casa, trancado, como eu, várias pessoas, vários motociclistas. E eu, há 30 e poucas semanas, há 30 e poucos dias atrás, eu comecei com essa live. Sim. E dando certo, o pessoal está gostando, tá legal, tal. E a ideia dela, o que que é? Conhecer um pouco das personalidades, né, dos artistas, né? Ontem, por exemplo, eu falei com um técnico de som que monta palco, monta som de evento, iluminação, tudo que às vezes o evento vai pedir, eu quero um palco, quero um som, mas ele não sabe o que ele vai pedir, qual é a Sim. necessidade dele, qual é a potência, o tamanho. Então, todas essas informações que a gente pode dar picadinhos aí para as pessoas, e depois uma pessoa entra em contato com Sim. com a pessoa que entende daquele assunto, né? Então a ideia é essa, a ideia é a gente se divertir também, passar um pouquinho do tempo. Eu sei que você não tem muito tempo, você é um cara muito ocupado, você vai conversar também um pouquinho Não, da mas sua hoje eu vida estou aí. tranquilo. Hoje eu estou tranquilo. Uma Domingo à horinha. noite, estou tranquilo. Eu só quero uma hora da sua vida. Não, pode contar com essa hora tranquilamente. Então tá bom. Então vamos começar. É o seguinte, aparentemente você não tem 56 anos. Você fez 56 anos agora, semana retrasada? 56 anos, rapaz. E com muito rock and roll. Ou seja, acho que talvez a combinação aí de rock and roll com alegria, com um pouco de Jack Daniels, talvez seja o segredo de eu ainda estar aí, né, living and kicking. Então, Deve tô... ser o Jack, deve ser o Jack. Oi? Deve ser o Jack que está resolvendo isso daí. O Jack Black. Jack, o Jack, moderadamente, o Jack ajuda muito, né? Ajuda, ajuda. Então, olha só, então você com 56 anos mora Sim. como é que é o nome da cidade? João Monlevade. João Molevade, em Minas Gerais, João né? Monlevade, no Vale do Aço, Minas Gerais. Ah, mas você não nasceu aí não, né? Não, eu nasci a 200 quilômetros daqui, numa cidade que se chama Caratinga. Mas, na E foi verdade, eu embora. não fui. Ah, Oi? fala, vai falar. Eu nasci em Caratinga, muito novo eu fui para Montes Claros, por isso eu me considero de Montes Claros, lá no norte de Minas. E morei muitos anos em Montes Claros, saí de lá já no fim da faculdade de medicina para Belo Horizonte, no fim dos anos 80, para poder seguir o meu curso, fazer residência, etc. Mas eu me considero de Montes Claros.
Você nasceu em Montes Claros, estudou em nasceu não, nasceu em Caratinga. Caratinga e foi para Montes Claros ainda cedo, estudou lá e de lá estudou Sim. medicina. Mas enquanto você estudava medicina, rolava, você começou a tua carreira musical lá em Montes Claros? Como é que foi esse início dessa carreira? Na verdade, não. Na verdade, durante a faculdade de medicina, a minha atividade com música era alegrar as festinhas dos amigos, né? Então, enquanto todo mundo se dava bem, arranjava namorada, eu era o cara que levava a guitarra, a caixa de som, tocava para todo mundo se dar bem, depois tinha que botar tudo dentro do Fusca e voltar para casa sozinho, né? Então, você Então, patrocinava o show do pessoal da faculdade. exatamente. Então a gente se encontrava. Aliás, na verdade, antes da faculdade, essa minha paixão pelos Beatles começou lá pelos 12 anos de idade. Então, desde então, eu sempre tinha o meu violãozinho, com o braço quebrado, colado com Durepox, onde eu levava para os Grêmios e tocava as músicas dos Beatles. Então, assim, durante muito tempo. Quando eu cheguei na faculdade, muitas das pessoas já me conheciam lá na cidade por causa dessas coisas dos Beatles e tal. E eu sempre levei muito amadoristicamente essa coisa. Nunca tive banda. Lá no meio da faculdade é que eu juntei alguns amigos de Montes Claros e a gente fazia 2 shows no ano e mais de brincadeira. Eu comecei, na verdade, uma carreira, vamos falar assim, levar a música mais sério quando eu fui para Belo Horizonte em 1988. Entendi. Aí você, como médico, então se formou, foi para Belo Horizonte e trabalhou lá, fez residência médica e tal. E você se formou em que especialidade? Eu comecei fazendo anatomia patológica e acabei tendo uma alergia formal, tive que largar, e aí eu fui para pediatria. E fiz uma residência de pediatria, depois eu me especializei ainda em ultrassonografia. Então hoje eu já, com quase 32 anos de formado, eu sou um pediatra aposentado e hoje eu só exerço a ultrassonografia. Só faz ultrassonografia. Sim. Mas os parentes, quando tem criança, falam contigo, né? Ah, meu filho. Eu costumo falar o seguinte, o pessoal, alguns amigos ainda falam, eu nunca tentei ser pediatra da minha filha, eu dou algumas orientações como médico para os amigos, plantão de orientação, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, é plantão 24 horas, que às vezes um amigo liga, olha, poxa, eu estou querendo fazer uma coisa assim, como é que é o protocolo de entrada e saída de casa nesse tempo de coronavírus e tal. Então a gente tem isso. A pediatria era uma paixão, mas muito cedo eu deixei o consultório para poder dedicar a ultrassonografia, sabe? Eu quis fazer ultrassonografia geral, depois fazer ultrassonografia infantil. Nesse meio do caminho encontrei 2 grandes mestres que me fizeram entrar de vez dentro da ultrassonografia, que foi o professor Bailão Ribeirão Preto e o Eduardo Tavares lá em Belo Horizonte, que foram meus gurus em termos de ultrassonografia e me fizeram apaixonar mais em relação a isso. Foi quando eu deixei o consultório, mantive o meu serviço público durante muito tempo, por isso que eu sou aposentado. Aposentei há 2 anos no serviço público. Legal, bacana. Então agora vamos falar sobre Beatles. Chega de medicina. Ah, não, mas Opa! antes de começar com os Beatles, uma pergunta que a gente tem que falar com o médico, a gente tem que estar sempre perguntando, né? Não é porque eu estou precisando de um médico, eu estou velho, um geriatra, Não né? pode mandar. Olha só, como é que está o coronavírus aí? Como é que está a situação? Qual é a tua visão aí a nível global? E qual é o conselho que você dá para esse povo? Bom, aqui na minha região, a gente está tendo uma situação um pouco. Aliás, Minas Gerais, a gente está tendo uma situação um pouco diferente do resto do Brasil. A gente tem muito menos casos do que o resto do Brasil. Eu não sei se o mineiro é mais precavido, mais caseiro, mas o fato é que a gente teve agora, recentemente, 100 e poucas mortes confirmadas em toda a pandemia. Isso está acontecendo em São Paulo por dia, né? Então a gente teve muito menos. Aqui na minha região, onde eu moro, aqui em João Molevade, na região, nós tivemos, eu não sei a última atualização, acho que 17 casos confirmados, tinha um óbito suspeito, e parece que é um óbito que tinha relacionado com outras comorbidades e tal. O fato é o seguinte, todo mundo, inclusive muitos médicos, talvez a maioria dos médicos, esteja completamente perdida em relação a isso. Ninguém tem uma certeza absoluta do que está acontecendo. O fato é esse. Ninguém sabe como se portar frente a essa pandemia. É uma coisa tão nova e tão abrangente, ou seja, o mundo inteiro, que nem os países onde a coisa aconteceu primeiro
a gente tem tantas referências. Então, poxa, a Coreia agora começou a ter uma segunda rodada de coronavírus. Poxa, parecia que estava tudo bem. Aí você tem um tanto de informação desencontrada. Nesse ponto, esse tanto de informação que a gente tem, uma hiperexposição desse caso, traz um tanto de notícia boa e ruim e uma grande parte de notícia que não tem nada a ver com a realidade. O que a gente sabe, de maneira geral, é que é uma doença que normalmente, ou seja, o coronavírus não vai trazer uma grande repercussão, a não ser para aqueles casos que tenham comorbidades e que são situações de risco, como os idosos, como os hipertensos, diabéticos, como qualquer gripe estaria ocasionando. Ou seja, aquele fato de falar daquela gripezinha, em alguns termos é uma verdade. O problema é que a transmissão do coronavírus é muito rápida. E é uma coincidência infeliz que a gente está vivendo aqui no mundo de hoje, uma coisa de uma instantaneidade, ou seja, tudo é muito rápido, Facebook, Instagram, né, internet, tudo acontece muito rápido, acontece um desastre, outro. Hoje você já está esperando, daqui a 48 horas acontecer um outro. Então, a transmissão de informação é muito grande. E, por coincidência, a transmissão do vírus também é muito grande. Com isso, muita gente vai ficar infectada ao mesmo tempo. Com isso, aquelas comorbidades, as situações de risco vão ser muito grandes, vão ser várias pessoas. E aí o sistema de saúde, em qualquer lugar do mundo, não aguenta. Então, esse é que é o grande problema. É muita gente doente ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o grande risco, o que está matando muito mais do corona, muitas vezes, ainda mais em países como o nosso, que não está preparado para isso, é não ter assistência devida. Sabe? É uma coisa absurda que eu li esses dias aí, que acabou uma energia no hospital, acho que foi até no Rio de Janeiro, e 2 pacientes morreram porque os ventiladores foram desligados, não conseguiam, não tinha gerador. Então, são esses absurdos. Nós não estamos, aliás, o mundo não estava preparado para isso. Talvez os países lá na Europa, países menores, de população menor e dimensão menor, eles consigam manter a população mais quietinha, né? E aí, aos poucos, saindo e se infectando, vai acontecer, infelizmente, o que vai acontecer com qualquer doença, né? E a gente vai ter isso. Agora, o Brasil é um caso muito diferente. O Brasil tudo é diferente. Então, a gente tem uma situação climática diferente daquele pessoal. Hoje está vendo que a maior parte das infecções, da contaminação, aconteceu dentro de casa, na Europa. Por quê? Porque está frio pra caramba lá. Então, chega um cara contaminado, está dentro de casa. Não vou sair daqui não, passou para todo mundo dentro de casa. Então, a gente não sabe até que ponto o confinamento também está sendo salutar. Para a gente, parece que está sendo. Então, não adianta chegar nenhum profeta, vai acontecer isso, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente não sabe, tem que fazer que nem um mineiro, fica quietinho. Né? Acho que esse talvez seja o segredo. Fica quietinho, espera passar, vamos agir mineiramente, né? O mineiro come quieto, aquela coisa. Ou seja, fica quietinho, não sai espalhando muita coisa, não. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter bom senso, serenidade, sabe? Já que nós somos, de maneira geral, um povo muito sem cultura, sabe? Então a gente tem que, pelo menos, ficar quieto, para não ficar espalhando coisa ruim por aí, né? Legal. Inclusive, você vê, ainda bem que nós temos internet, né? Com a internet a gente pode ficar quietinho em casa e falar aqui com o mundo todo. A Marina está falando aqui em Portugal, está tranquilo, graças a Deus, né? Então, tem gente de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, outros países. Sim. Então, tem até o André Katz está aí também, olha só, o mineiro é quieto. Esse é irmão. Ele é o mineiro, como é quieto? Por isso que ele é carioca, ele não é mineiro. Olha só. O André é um irmãozão. Vamos falar sobre Beatles agora um pouquinho? Opa! Você tem uma banda com 4 integrantes, igual os Beatles. Certo? Não, na verdade não. Na verdade é o seguinte, há muito tempo eu integro bandas, geralmente de 5 peças. Agora, mais recentemente, a última apresentação que eu fiz foi no fim do ano, foi em dezembro, que era com o Yesterdays, era eu e mais 5 ou 6. E ainda tivemos ali na orquestra e coral, então a coisa cresceu muito. Eu, por uma questão de momento de vida mesmo, eu resolvi dar um tempo disso. E estava agora, nessa pré-pandemia, eu estava organizando uma nova banda, uma Ageu Marques e Banda. Eu e mais 4 músicos daqui da minha cidade, João Olevade, pessoas extremamente talentosas que eu descobri aqui. Porque o projeto era de construir um pub aqui na cidade. Eu estava montando o Liverpool Music Pub aqui.
e tive que parar o projeto por causa disso. Então, na verdade, nesse momento, eu não estou em banda nenhuma. Já há algum tempo eu não estou em nenhuma banda, já há quase 20 anos eu integrei algumas bandas de Minas, o Ox Pops, o Sgt. Peppers, o Yesterdays foi uma banda que me acompanhava, mas no caso do Yesterdays, a banda que me acompanhava era a Geomax mais a banda, né? Então eu não tenho uma banda propriamente dita, mas normalmente são 5 peças as bandas que eu toco. 5. 5. Você vai montar uma. E você quem é? Você é o guitarrista, é o Paul McCartney? Eu sou uma mistura, eu sou um híbrido. Eu faço uma guitarra base e canto a voz do Paul McCartney, normalmente. Mas só que eu estou ficando velho, meu Roberto. Então, assim, o registro tá difícil de você chegar em Paul McCartney aos 56, cantar Paul McCartney de 20 anos. Long Tall Sally, nem pensar. Então, minha voz está começando a reduzir e eu estou achando que eu vou virar John Lennon de vez. E daqui a pouco eu vou pedir para você cantar uma música qualquer dos Beatles aí, né? Você está preparado aí? Você vai tocar com guitarra ou vai tocar com teclado? Porque eu sei que você é tecladista também. Não, sou tecladista de mentira. Eu gosto mesmo desse cara aqui, ó, desse violãozinho aqui. Ah, é? O que é esse? É violão? Violão, é. É um violão. Então, vamos começar com uma música aí. Qual a música que você pretende começar? Vamos começar pela mais famosa? Pela que mais vendeu? Foi Yesterday, né? Pode ser, vamos tocar. Vamos fazer pedacinhos ou você quer fazer inteira? Como é que você imagina? Não, eu não vou. Eu quero saber mais sobre os Beatles, né? Sobre as suas histórias aí. Sim. Então vamos fazer uns pedacinhos das músicas, né? Não, Sim, as músicas vamos fazer um do Beatles pedacinho das são músicas para a gente curtas, conversar né? um pouco. As músicas do Beatles são curtas, 2 minutos e meio, 3. Antigamente Sim, as músicas também. todas. Hoje que tem músicas longas pra caramba, antigamente não passava de 3 minutos uma música. Depois vieram os progressivos, que eu, por sinal, gosto muito, né? Tipo assim, 20 minutos cada música. É. Eu, pessoalmente, gosto muito. Mas tem. E essa daí são 2 minutos e pouco, né? Vamos lá levar aí essa daí. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. No need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. É isso aí. Gostei do sentimento final. Essa música talvez seja uma das músicas que eu mais toquei a minha vida inteira, mas pra gente como eu e o André Katz, cada vez que a gente executa uma música, ou que a gente ouve uma música dos Beatles, é um momento quase que de oração. Então, é um negócio muito bacana. E essa daí ainda é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir tocar. E aí os Beatles teve uma carreira muito curta, né? Teve de 60 e pouco até 70, né? Foi menos de 10 anos, é isso? Com a formação, depois que o Ringo entrou, foram 8 anos, né? De discos, na verdade, né? O Ringo tinha entrado ali 62, 62 por aí. Na verdade, os Beatles têm tudo nos Beatles é diferente. Se eu não me engano, acho que foi o Tarek de Souza que falou que os Beatles é aquela coisa, qualidade mais quantidade é igual permanência. Ou seja, foi muita coisa boa, né, em quantidade, em qualidade, apesar do tempo pequeno. Por isso que está aí até hoje, a gente aqui, 50 anos depois do fim deles, a gente está conversando sobre eles aqui no Brasil. Né? Inclusive, foi a banda que vendeu o disco para praticamente 25% da população mundial. Em torno de 6 bilhões a população mundial,
Eles venderam 1 bilhão de discos, não é isso? Pois é. Então você vê que a importância dos caras, tudo que a gente fala em termos de música pop, né? A gente tem alguma coisa relacionada com os Beatles. Até muitos meninos que estão surgindo hoje falam assim, ah, mas eu ouço Beatles. É meio que uma bíblia musical, né? É verdade, é verdade. Escuta, me conta a história que você já fez um show num caminhão. Como é que foi isso? Quem te contou isso? O Johnson. Quem? Johnson. Johnson, show no caminhão, olha, puxa Me vida, isso falaram tem que tem muito muito tempo. Johnson, hein, ô, Ageu? Eu tô falando do Ah, Johnson, eu me falaram que tem muito Johnson aí na sua cidade, é verdade? Ou em Johnson, Minas? não. E Não Minas, tem, não? Johnson? Foi É. Johnson. Tem muito Johnson aqui. Cara, eu toquei, acho que foi o último show que eu fiz em Montes Claros. Eu estava para mudar para Belo Horizonte. Foi exatamente no fim de semana anterior. E foi um show, inclusive, para a cidade, um show assim, foi um show antológico. Era a minha despedida. As pessoas me conheciam, eu estava indo embora de Montes Claros e resolvendo fazer um show tocando Beatles. E nesse show eu estava despedindo com a minha banda que eu tinha montado lá. É interessante que nessa banda que eu usei, tinham 3 futuros integrantes de uma banda que mexeu com o rock nacional, que foi o Virna Lise, sabe? Lá nos anos, fim dos anos 80 e início dos anos 90, esse pessoal meio que abriu as coisas da MTV aqui no Brasil. E esses meninos estavam comigo, fizemos um show, a gente arranjou 2 caminhões, não sei se você lembra, do 1313, eram os caminhões da Mercedes. Nós juntamos 2 caminhões, ficou um palco comprido, mas muito pouco profundo. E estava tendo uma coincidência, se eu não me engano, não sei, 20 ou 30 anos, 20 anos, que tinha acabado uma banda famosa em Montes Claros, que se chamava Brucutus, que o baixista era o Beto Guedes. E aí nós aproveitamos e fizemos um show, eu com a minha banda, depois veio o Beto com os Brucutus, e fizemos 3 horas de show em cima de um caminhão, devia ter umas 3.000 pessoas. Eu acho que eu tenho isso filmado e graças a Deus eu não mostro para ninguém, entendeu? Porque Ó, a banda... Oi? tem que mostrar, bota no YouTube. Não, não coloco não. Porque na verdade é o seguinte, assim, a qualidade não estava tão bacana, e a gente era muito esforçado, era muito gente boa, mas a gente não era tão bom assim, a gente só é o que tinha naquela época, né? Mas assim, dá uma saudade danada, eventualmente, assim, eu vou assim, poxa, deixa eu olhar como é que era. Eu vou lá e dou uma assistidazinha, assim, poxa, a estrada foi longa e sinuosa, mas valeu a pena. Mas em contrapartida também você teve uma experiência com Flávio Venturini e com Sá Guarabira. Como é que foi? Eu tive, com o Sá principalmente, né? O Flávio, primeiramente, o Flávio é meu grande ídolo na música brasileira, sempre foi o meu grande ídolo. Né? Eu tenho uma paixão pelos Beatles enorme. E por causa dos Beatles eu passei a gostar do Clube da Esquina, porque o Clube da Esquina foi muito influenciado pelos Beatles. Então, caras como Flávio Venturini, Beto Guedes, que é lá de Montes Claros, da minha terra, Lô Borges, Milton Nascimento, esses caras foram muito influenciados pelos Beatles. E o Flávio sempre foi a minha grande referência, o 14 bis, para mim, eram os Beatles brasileiros. Então sempre foi a minha grande referência. E foi uma felicidade grande que quando eu comecei a minha carreira autoral, eu tive a participação do Flávio no meu primeiro disco. Ele me chamou para poder entrar para o selo que ele estava fazendo, lancei 2 discos através do selo dele, e aí a gente rodou o Brasil. Então eu saí de um tocador de caminhão, pô, já tinha tocado em lugares melhores também, mas aí eu fui rodar com o Flávio, pô, fiz, graças a ele, fiz Canecão, fizemos DirecTV Hall em São Paulo, Castro Alves na Bahia, rodamos Sul, Nordeste. Então, assim, foi um cara que abriu as portas, gravou uma música minha, e uma pessoa que eu sou extremamente grato, sabe? Além de ser o meu grande ídolo na MPB, virou um grande amigo também, sabe? E através disso, né, através dele, eu conheci várias outras pessoas. Um deles foi o Sá, que é casado com a menina, que é a Verlane, de Montes Claros, que foi minha aluna da época lá. Então, acabamos criando um elo também musical, um outro fã dos Beatles, e está morando em Belo Horizonte. E ele participou do meu último DVD, eu fiz um convite a ele, e eu tenho um contato, graças a Deus eu tive esse contato com esses meus ídolos, que muitos viraram amigos. Então tá o Beto Guedes, o Lô Borges, né, o Cláudio Venturino, os caras do 14 Bis, o Paulinho Pedra Azul, o Maurício Gasperini, que era do Rádio Táxi, né, o Márcio Greik. Então, esses caras são pessoas que a gente está se falando sempre, continuam me influenciando extremamente, que eu ouço a música deles, né, e que abriram as portas. Então, esse convívio, poxa, você imagina só, eu, médico no interior,
né, que tem uma carreira musical, tem essa paixão com Beatles, tem o privilégio de ter esses caras como amigos, é uma coisa assim, de outro mundo, isso é muito bom. Você estava falando sobre que ele já gravou a música tua, você tem músicas autorais, inclusive você tem alguns LPs gravados, vinis gravados, tem um EP. Como é que é isso daí? Quantos discos você tem? Eu tenho. LP não tem, não, tem CD, porque eu comecei um pouco mais tarde, não cheguei a gravar vinil. Eu queria ter gravado LP. Quem sabe um dia a gente possa fazer uns LPs aí. Mas eu tenho 3 discos gravados, autorais. Comecei, está fazendo agora ano que vem, 20 anos de lançamento do primeiro. Eu tenho um EP, tenho 2 DVDs que estão inclusive disponíveis lá no YouTube. Quem quiser é só entrar no canal AG Max, estão os 2 DVDs autorais lá. Inclusive tem uma música dos Beatles inédita. No último DVD tem uma música que não foi lançada oficialmente pelos Beatles. Isso é um trabalho que eu já tinha feito com o Sgt. Peppers há mais de 20 anos atrás, e sobrou uma música que o Marcelo Frois, da Descobertas, que montou esse projeto, me chamou para poder fazer essa música especial. Então foi quando eu fundi aí as duas coisas, Beatles com a minha carreira. Tenho intenção de fazer um disco esse ano. Vamos ver se vai dar certo. Eu estou com um projeto que eu estou achando que vai sair, que vai acabar virando um disco e vai virar provavelmente um DVD, que é o Canções para Quarentenas e Isolamentos em Geral. Então, estou pensando em fazer isso aqui. Eu já comecei a pensar nas coisas, a compor para isso e preparar o show para isso. Ontem, inclusive, eu fiz uma live que meio que foi um primeiro laboratório para isso, sabe? Então, eu acho que... e a minha carreira autoral, ela é muito em cima da coisa dos Beatles e do Clube da Esquina. É uma mistura das duas coisas, né? Essa música inédita dos Beatles, que você falou que você gravou, você poderia tocá-la para a gente agora, porque eu fiquei curioso. Mas, na verdade, ela tem um arranjo. Ela tem um arranjo muito complexo que eu fiz. Eu dei uma minerada nela. Então tem muito violoncelo, muito vocal. Então eu não sei se eu consigo colocar ela... Nem sei se eu lembro da letra toda, não. I've been to all the Barbara. I had a good time there. Then I came to Penina and found good friends. Ela tem um arranjo, eu modifiquei um pouco esse arranjo dela. Essa música o Paul McCartney compôs no fim dos anos 60, ele estava com a Linda. Ele foi para o Algarve, lá em Portugal, na ilha de Aldebaran, e lá tinha um hotel chamado Penina. E tinha uns caras tocando no hotel, e ele tomando vinho, aquela coisa, imagina aqueles vinhos deliciosos do Algarve, né? Então ele estava lá e tomando aquele coisa, e resolveu, foi tocar com os caras, tocou bateria pra caramba, e passou a noite lá tocando muito. Depois eu vou fazer uma música para vocês. E fez isso, na hora. Ele levou isso, eles estavam nas gravações do Let It Be, mas talvez ele não tenha mostrado a música. A letra, ela não tem muita coisa, não é muito poética, vamos dizer assim. Né? Ele mostrou para os caras, tem um registro do Paul McCartney gravado, assim, numa fita demo, mostrando isso para os caras, mas não saiu, não entrou no disco Let It Be. E aí ele deu isso, essa letra, essa música, para os caras da banda com que ele tinha tocado, que era a banda JR, e eles fizeram lá uma gravação. Depois o Carlos Mendes, um português, também fez uma versão. Isso ficou lá no início dos anos 70. Depois ninguém nunca mais ouviu falar disso, até que o Marcelo me chamou. E foi muito interessante que eu gravei essa música. Logo depois disso, me mandaram um e-mail e entraram em contato comigo lá da Tribuna do Porto, lá de Portugal, para poder falar sobre... Poxa, como é que você, um brasileiro, está sabendo dessa história do Penina? Né? Então, aí eu acabei contando, fiz a música toda, está lá no Spotify também, no segundo DVD, no Eletroacústico Intimista. E o nome da música é Penina. Penina. Tá. Agora, você falou agora que você recebeu um e-mail. Eu também soube também que você recebeu um fax do Paul McCartney. É verdade isso? Você consegue, deixa eu ver, botar o meu dedinho aqui. Tá vendo ali, ó? Tá vendo um quadrinho ali no fundo? Pois é, aquilo lá. Aquilo ali é um print. Um print do e-mail que nós recebemos em 97. Na época eu estava tocando no Sgt. Peppers. Eu sou bem antes do André.
da André Katz, né, na banda. Então, na época, era uma proposta da banda de pegar as músicas dos Beatles que eles não gravaram oficialmente, e nós fizemos alguns arranjos e lançamos 2 discos. E alguém falou, vou entregar isso para o Paul McCartney. Poxa, a gente não imaginava nunca isso. Lançamos disco em 96. Em 97, nós fizemos o lançamento disso em Liverpool. As pessoas gostaram. A gente sabe que isso é referência para eles. Tudo bem. Aí, em 97, chega um e-mail, sabe? Dele, está lá assinado James Paul McCartney, elogiando o trabalho do disco. Poxa, assim, é uma coisa sensacional, ainda mais para mim que fazia o Paul McCartney, né, nesse disco. Então, e para a banda foi um momento muito especial. A gente acabou gravando um segundo disco depois, mas o ambiente na banda não, assim, no início foi muito legal, mas depois assim, a gente foi se desgastando, e talvez seja a banda que talvez a única que eu tenho assim, ex-membros com quem eu não tenho relacionamento. Foi um momento muito bacana, importante na minha vida, foi quando inclusive eu descobri a questão de compor. No último disco, a gente estava gravando o último disco, a gente recebeu um convite para gravar em Abbey Road. Eram 5 bandas que foram convidadas para poder gravar. O Sgt. Pepper's foi uma dessas bandas. Eu passei um dia em Abbey Road e gravei uma música minha. A primeira música que eu compus, eu gravei lá em Abbey Road em 98. A banda foi muito importante por causa disso, ou seja, foi um início de muita coisa. Mas, infelizmente, a gente não tinha um ambiente tão legal. Ainda mais para mim, que eu sempre levei isso como um hobby. Eu queria chegar lá e me divertir, né? Então acabou não rolando essa coisa não. Mas de qualquer maneira, hoje passar tanto tempo também, os problemas ficam desse tamanhozinho, a gente acaba esquecendo tudo, né? Você já foi lá no Beatle Week, lá em Liverpool? O Sgt. Pepper's, essa banda que eu participei, foi a primeira banda da América Latina a participar, em 1994. Eu vou desde 1994. Você vai me dar 5 segundos que eu vou te mostrar uma coisa aqui. Tá, pega lá. Esse é o Ageu Marques, para quem está entrando aí. É um grande conhecedor das obras de Beatles. Eu quero mostrar isso aqui, porque eu nunca mostrei isso aqui assim, para ninguém em público, assim, não. Que é esse negócio aqui, ó. Isso daqui é eles me colocaram no Hall da Fama do International Beatle Week. Faz favor, vira ao contrário. Eu acho que a gente enxerga certo colocando ao contrário. Deixa eu ver. International Beatle Week Caveira City Tour. Ageu Marques. Agora dá para ler, viu? Deu para ler? No Hall da Fama, né? Rapaz, que pois legal. É. Show de bola, isso cara. Foi em 2016. Eu frequento Liverpool, eu tenho amigos lá, por causa da Beatle Week, por causa dos Beatles, ou seja, o festival de lá, eu tenho outros motivos, além dos Beatles. Hoje eu tenho meus amigos lá. E os caras que organizam o festival lá, a gente ficou muito amigo. Então, eles acabaram me presenteando com isso em 2016. Foi uma surpresa interessante, porque eu tinha acabado de fazer um show no Royal Court, que é um palco grande. Aí me chamaram de volta, vem cá, tal. E um amigo meu, que é o diretor artístico, falou assim, há quanto tempo que você vem aqui? Tem uns 50 anos. Pois é, a gente queria reconhecer isso aqui, desse tempo que você está aqui, você é um cara bacana, papapá, e me deram esse negócio. Eu disse, olha, é muito interessante que é só um pedaço de vida, mas representa uma amizade, uma coisa toda. E eu eu começo desde 2012, eu criei um evento aqui em Minas Gerais, que é a BH Beatle Week, e que virou um dos maiores eventos de Beatlemaníacos do mundo. Eu sei disso porque a gente conhece todos os eventos, as pessoas que participam aqui participaram dos outros, e esses caras lá do Cavern Club já vieram 2 vezes aqui para poder prestigiar o evento. E se o Corona deixar, a gente vai estar fazendo esse ano o último evento. Vamos estar fazendo a última BH Beatle Week esse ano, acho que está bom, está na hora de começar a parar, e eles devem voltar aqui de novo, e aí a gente passa a bola para os amigos de Niterói, que estão fazendo a Niterói Beatle Week, já fizeram o 2º ano, estão indo para o 3º ano. Aí é a vez deles continuarem, porque já são mais novos, têm muito mais energia, então é a vez deles estarem fazendo isso aí, sabe? Mas eu tenho essa relação de amor, mesmo de companheirismo com esses caras lá de Liverpool. Quando tiver esse Beatles Week Niterói, me avisa, se você vier, eu vou lá te encontrar. Eu moro pertinho daqui, a Niterói é 40 quilômetros daqui da minha casa. Você mora em? Maricá. Maricá é uma cidade logo depois de Niterói.
Sim, Rio, tá. Niterói, Então, Saquarema. São Gonçalo e Niterói fazem parte da Grande Maricá, isso, né? Não, não, Maricá é Maricá. Maricá, São Gonçalo, Niterói. Não, tô te sacaneando, falando que Maricá é muito maior que as duas juntas, né? Elas pertencem a Maricá. Sim, é verdade. Maricá é maior que Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Tanguá, tudo junto é menor que Maricá. Isso é verdade. Aí, pronto. Está sabendo mesmo, você está sabendo mesmo. Olha só, que mais? Você coleciona vinis e discos? O que você tem aí dos Beatles? Muita coisa? Pois é, rapaz, acho que eu coleciono mais emoções do que coisas físicas. Eu fui um dos primeiros a abandonar o vinil quando começou a onda do CD, lá em 1980. Eu tinha alguma coisa dos Beatles, algumas coisas colecionáveis, mas eu passei por CD muito rápido, porque como a novidade, principalmente para a gente que tocava, era a gente estava ouvindo muito melhor, né? E naquela época, pô, estudante quebrado, eu não podia ter um toca-disco violento, né? Aquele sonzão bacana para poder estar ouvindo. Então eu fui pro CD. E eu tive CD durante muito tempo, algumas coisas interessantes também, mas na verdade eu nunca fui muito de colecionar. E eu aprendi um pouco com essa questão autoral, sabe? Assim, é uma questão muito pessoal, tá? Depois que eu passei a compor e gravar disco, eu passei a entender a questão do disco pirata de uma maneira diferente. O artista, quando ele finaliza a obra dele, sabe? Ele quer que aquele produto ali as pessoas ouçam. A música pode até evoluir depois, né? Acontece muito. Então você vê o Paul McCartney executando, por exemplo, as músicas que ele gravou com os Beatles, ele executa de uma maneira diferente, mas é o Paul McCartney. É meio que um quadro que você está pintando, você tem que finalizar para poder estar mostrando. Então, se você não gosta muito, você não vai querer que o seu quadro seja exposto se ele não está terminando, não está terminado, né, finalizado. Então, eu tenho um problema, às vezes, de estar ouvindo coisas piratas, ouço eventualmente, mas eu gosto muito do resultado final por prezar aquilo que o artista queria naquele momento. Sabe? Eu acho que é interessante você, no meu caso, ter ouvido algumas coisas piratas para poder entender o processo de composição, como os Beatles faziam, aquela coisa toda, a questão técnica. Mas a partir do momento que eu entendi isso, eu não acho muita graça em pegar um take onde os caras estão errando, parando, voltando. Pessoal, é uma coisa muito pessoal. Eu acho que tem gente que encara isso de uma maneira diferente. Mas eu comecei agora, de novo, depois de não sei quantos anos, comprei um equipamento de som de 40 anos atrás e estou começando a colecionar. Estou começando a arrumar os vinis. É claro que primeiro disco dos Beatles. Consegui achar agora todos os de 180 gramas, todos novinhos. Eu estou esperando só o som chegar da manutenção semana que vem. Eu vou abrir o primeiro, Help, para poder colocar, assim como eu fiz quando eu tinha 12 anos de idade. Então vamos cantar Help? Ah, será que eu lembro? Vamos ver. Help, I need somebody, help. Vamos ver, é porque eu não faço John Lennon há muito tempo, né? Help, I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days I know that I'm not so self-assured. Now if I ever change my mind, I won't let you go. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being down. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Terminei com a voz do Paul McCartney aqui. Esse disco eu adoro, eu ouvi muito esse disco, mas nunca foi a minha preferida. Eu gosto do John Lennon, talvez. Here I stand, turn my face to the wall. If she's gone, I can go on. Do it to be strong. Hey, you better hide your love. Hey, you better hide your love.
essa é uma das músicas que eu gosto. Então, as coisas escondidas nesse disco, né? Take your heart, I will to you. We'll never be apart if I'm fond of you. Open up your eyes, tell me what you see. Então tem, poxa, o Yesterday é um dos pontos do Help, mas o disco eu acho sensacional, né? I get high when I see you goodbye. Música que até o John Lennon não gostava, mas eu acho o disco perfeito. Eu tô louco, rapaz. Semana que vem, que eu disse, o som que eu peguei, ele no transporte, ele danificou as caixas. Então eu tô mandando relaminar as caixas. É um Telefunken de 1980, que era alta fidelidade na época, assim, um somzão, toca-disco violento e tal. E era alemão montado no Brasil, né? E eu tô doido para poder pegar esses discos, estão todos lá, dedo coçando para pegar, abrir, pegar o Help e ouvir aquela sequência. Agora eu acho que, talvez eu não tenha a mesma sensação, porque o Help que eu ouvi a primeira vez lá atrás foi daquela edição que tinha entrada James Bond, que era bacana, que tinha na edição americana. Eu acho que agora esse não vem isso mais. Então eu vou ter que trabalhar isso, imaginar e colocar a agulhinha e ouvir. Vem cá, você já foi no Jô Soares, cara? Como é que foi essa experiência? Me conta aí. E eu fui no Jô Soares, fui no Faustão, fui em Foi? tudo quanto é lugar. Tive no BBC World, com o Sgt. Peppers, inclusive, quando a gente foi gravar essa em Abbey Road. No dia que a gente esteve lá, chegou a equipe da BBC World, e com 90 americanos para poder visitar. Eles perguntaram se vocês poderiam participar, porque a gente estava fazendo a gravação. Eu disse, pô, vem todo mundo aqui, a gente vai fazer um rejude aqui, todo mundo vai fazer um nananá e tal. E a gente fez o nananá com 90 americanos fazendo aquele coro, e isso passou na BBC World. E foi muito interessante, que um amigo meu estava no Canadá, disse, cara, o que você está fazendo em Abbey Road? Né? Naquela época a gente já estava começando a internet. Mas eu tive no Jô Soares em 94, foi quando o Sgt. Peppers esteve a primeira vez lá na Inglaterra. Nós tivemos no Faustão em 1998, também com o Sgt. Peppers a gente tinha lançado o segundo disco, e foi até uma coisa interessante, que na época o Faustão era todo ao vivo, né? E esse disco em particular foi um dia gravado, acho que ele estava indo para as férias dele, e a gente estava começando a tocar, e só vinha pedido, pô, podia tocar tal música, tal, vocês tocam essa, tocam aquela, beleza. Então quando o cara entrou e começou a pedir música, a gente fez umas 5, 6 músicas, e fez coisa pra caramba, e fomos conversando e batendo papo e tal. Você, poxa, vai ser uma publicidade muito legal. Se bem que na época eu já estava meio saindo da banda. Quando foi aparecer, quando fizeram a edição e foi aparecer o programa, ia sair tudo, mas aí o programa estava gravado, caiu o teto da Igreja Universal em São Paulo. Você está lembrado desse episódio? E deu uma confusão danada. Então toda hora tinha uma inserção ao vivo, então picotaram o programa todo. A gente ficou com 5 minutinhos, que já era muita coisa. Fizemos 2 músicas lá e tal. Uma hora dessa eu vou achar e vou colocar no YouTube, no meu canal. Eu vou achar. O Jô Soares eu já achei. Minha fita do Faustão está muito mais ou menos. Vou ver se eu acho com algum amigo aí, de repente o Beto, que tocava com a gente na época, de repente tem isso aí. Então eu quero botar essas coisas. Pô, fazem parte. A gente esteve lá no O Positivo, que era aquele antigo do Luciano Huck, logo depois do Otaviano. Né? A gente estava lá tocando, aquele negócio feiticeira, aqueles negócios todos. Então, assim, foi uma época bacana, que apesar de estar fazendo cover, né, eu tenho uma visão em relação a isso, eu acho que o cover não tem nenhum valor muito artístico, mas ele serve como uma ponte para as pessoas chegarem em algum lugar, para artistas que estão começando, para os meninos que estão vendo, poxa, que bacana isso, é melhor ser influenciado pelos Beatles do que ser influenciado pelo funk, entendeu? Ou por alguma outra coisa tão ruim quanto. Então, eu acho que a gente tem na verdade, o cover tem esse papel de servir de ponte para as pessoas que curtem aquela música para poder chegar nos ídolos, né? Eu faço sempre uma campanha, eu faço cobertura de eventos, né? Eu faço filmagens, transmissões, fotos e tal, de eventos motociclísticos. E eu sempre faço uma campanha junto aos motoclubes para convidar os covers. Porque é muito chato quando você pega aquele cara que toca o classic rock, né? Várias bandas de Purple, Led Zeppelin e tal,
e acaba repetindo as mesmas músicas. Você vai num evento com 10 bandas, você escuta a mesma música 10 vezes. É um É saco isso. verdade. Então, quando você bota lá os Beatles, bota lá os Rolling Stones, bota lá o Cazuza, o Perfeito. Raul Seixas, cada vai escutar um pouquinho de cada, né, e vai valorizar então a arte, né, daquele grupo, né, que está sendo ali Sim, homenageado naquele evento, né? Isso eu acho muito sim. bacana, né? Eu acho, Belo Horizonte teve uma história com cover, que veio lá do finzinho dos anos 80, e que o Ocus Pocus, que é a banda que eu participava antes do Sgt. Peppers, a banda que eu comecei em Belo Horizonte, foi a grande responsável por isso, provavelmente. Tinha um palco muito interessante chamado Cabaré Mineiro, que era o grande palco dos shows de Minas Gerais. A gente começou em barzinho, os barzinhos já não estavam comportando mais, a gente foi para o Cabaré Mineiro, e a gente fazia um fim de semana por mês, lotados a sexta e sábado. Isso fez com que aparecesse cover de Rolling Stones, cover de Raul Seixas, não sei o que, não tinha isso. As pessoas até perguntavam pra gente, né? Pô, por que vocês tocam só Beatles? Não era comum ter cover, né? Na época tinha o quê? Talvez o Terra Molhada no Rio de Janeiro, acho que o Beatles Forever em São Paulo, o Comitatus em São Paulo, Beatles Forever, talvez, acho que Juiz de Fora. Então não tinha, isso não era muito comum. Então, isso abriu as portas. Hoje a gente vê, né, uma coisa talvez até um excesso. O carinha que está começando a ser músico hoje, pensa, eu vou montar uma banda de AC/DC, vou montar uma banda de Queen, vou montar uma banda de Red Hot Chili Pepper, e o cara acaba esquecendo a questão autoral. Esse é um problema, é o outro lado do negócio. Então, mas eu acho que o cover é fundamental. Você está falando de evento de motociclismo, eu toquei vários desses aqui. Com o Ocus Pocus, a gente saiu de Belo Horizonte e foi tocar lá em Palmas, no Tocantins, no evento de motociclista. Uma coisa sensacional. Eu quase fui motociclista. O meu problema é que eu moro num lugar que tem uma estrada horrorosa, que é a 381, a estrada que mais mata no Brasil, e eu já tenho um hobby que me tira de casa, que é a música. Arranjar um outro não ia dar muito certo, né? Então minha mulher e minha filha falaram assim, não, motocicleta não. Então eu acabei deixando lá, já estava de olho na Suzuki Boulevard para começar, né? Adoro. E acabei começando por pouco, né? Pegar o Suzuki Boulevard e acabei deixando quieto isso aí. Mas eu acho o cover bacana, eu acho ainda necessário. Eu acho que o que a gente faz, ou as bandas que tocam música dos Beatles ou qualquer outra coisa, são necessárias para isso, para criar essa ponte, né? Olha, eu estou adorando fazer entrevista com você. Você é um cara muito, Obrigado. muito legal. Mas Obrigado. tem que ser 2 horas. O Instagram só deixa fazer 1 hora. Faltam só 13 minutos para encerrar essa live. E antes de encerrar, eu queria primeiro te fazer uma pergunta que todo mundo já deve ter feito para você. Você já tirou aquela foto dos 4 andando assim na rua, assim? Várias vezes. Com todas as bandas que eu fui em Liverpool, com Ocus Pocus, com Sgt. Peppers, com Yesterdays, fui sozinho, tirei foto com a minha filha. Eu acho que talvez aquele asfalto, aquelas marcas estejam um pouco gastas de tanto que eu já atravessei aquilo ali. Viu? Lá em Liverpool, né? Isso é Londres. É Em Londres, Londres. né? É Londres, é em Abbey Road. Fica em Londres, onde é que estão os estúdios Abbey Road onde os Beatles gravavam. O Paul McCartney, a casa dele, na Cavendish, fica a 2, 3 quarteirões dali. Por isso que o Paul McCartney vivia no estúdio, porque ele morava, muito que morava ali pertinho, né? Mas é em Londres. E Liverpool, esse ano passado eu estive lá 2 vezes. Gosto muito de lá. Tem umas estátuas de bronze, né? Isso é em Liverpool. É Liverpool. Isso é Liverpool, já no Pierhead, que é na região portuária, que foi toda remodelada, um lugar lindo de se visitar. Tem 4 estátuas de bronze e que as pessoas tiram várias fotos. Também tive lá esse ano passado. É maravilhoso. Aliás, a cidade de Liverpool, ela mudou muito. Quem acostumava ir a Liverpool nos anos 80, 90, foi quando começou essa onda de ir muito para lá por causa dos Beatles, conhecia uma outra cidade. Depois de 2008, se eu não me engano, teve uma Expo lá na Europa, e Liverpool foi essa cidade. Então a cidade foi toda remodelada. Hoje é uma cidade, foi considerada ano passado o melhor destino para turistas da própria Inglaterra. E o inglês é muito exigente. Então você poder ter noção disso, que realmente é uma cidade que eles adoram realmente. Olha só, você vai fazer show ainda na sua vida. Você não quer ser só médico, não. Você quer continuar fazendo show, né? Quando Sim. acabar, vai acabar essa pandemia, com certeza. Como é que faz para contratar o seu trabalho? Tem que esperar a banda montar? Você faz sozinho? Como é que é essa história? Conta É, para você. A gente está cheio de gente assistindo, vários presidentes, inclusive, de motoclube.
que eu já estou já indicando para eles, ó, chama a Geu aí, dá um jeito aí, manda ele Eu arrumar uma banda, agradeço. Eu te agradeço. Você outra sabe, coisa que eu quero também, antes de você dar o seu contato, o seu projeto sim, futuro sobre os Beatles, eu queria também te dar uma sugestão para você. Isso sim, aqui é um negócio que faz 1 hora. Eu quero falar mais contigo, eu não posso. Está acabando isso daí. Acho que tinha que fazer uma live no Facebook. No Facebook você pode fazer 2 horas, 3 horas, e sim. você fazer um roteiro contando todas as histórias da vida dos Beatles, e vai contando a história, canta a música, canta a história, canta a música. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Faça isso se você tiver É, tempo. Tem que arrumar tempo. mas eu acho que pode ser, eu acho que pode ser sim. Eu tenho essa questão das canções para quarentena, está me fazendo pensar muita coisa. Eu não sei exatamente ainda como é que vai ser o repertório, já tenho uma noção, mas não tenho exatamente. Mas eu tinha vontade de fazer isso, sabe? De uma hora dessa, contar a minha experiência com essa música que eu toquei em tal lugar, o Liverpool tem isso. Pode ser alguma coisa, de repente pode ser, pode para frente eu vou pensar nisso seriamente. Obrigado pela sugestão, não tinha pensado nisso especificamente, mas pode ser interessante. Questão de show é o seguinte, eu decidi uma coisa na minha vida, é que muito provavelmente eu vou reduzir muito a minha quantidade de shows. Eu já estou na estrada há muitos anos, já tem 30 e tantos anos, eu já rodei muito, já rodei o Brasil inteiro, e chega uma hora que a gente quer começar a mudar. Então, o meu grande projeto vai ser justamente o meu pub, aqui em João Molevade, que é a região que é a entrada do Vale do Aço, e eu quero montar esse pub aqui justamente para eu não viajar mais. Eu estou montando a banda aqui, para poder me apresentar toda sexta-feira. Vou trazer os meus amigos lá de Belo Horizonte, de outros lugares, para poder se apresentar também, que vai ser uma casa muito bacana. Espero que eu tenha condição de estar realizando esse sonho aí assim que acabar essa questão do coronavírus. Mas e a gente tem uma programação. Nós estamos com a BH Beatle Week, a última edição, marcada dos dias 8 a 11 de outubro, em Belo Horizonte. A gente vai ter um tributo, que é o John Lennon Concert, que vai ter orquestra, coral, eu junto com a minha banda. A gente vai ter o Minas e os Beatles, que são artistas mineiros que homenageiam os Beatles. Nós já tivemos nas edições anteriores Flávio Venturini, Beto Guedes, Loborges, Fernanda Takai, Sideral, todo mundo. Esse ano devemos ter outros artistas lá, a gente vai anunciar. Então, por enquanto, é isso, sabe? Eu prefiro fazer o seguinte, eu faço uma indicação de uma pessoa e que vai me representar e vai me representar muito bem. Se chama André Katz. O André é um cara que... porque o André tem tudo a ver com Beatles, com rock and roll e com motociclismo. E canta bem, toca bem pra caramba. Então eu recomendo o André, porque é o seguinte, eu já tô mais velho, ele tá muito mais novo que eu, entendeu? Então o menino que aguenta muito mais quilometragem ainda. A minha moto já tá riando, a dele ainda tá novinha. Então eu recomendo pro pessoal... Oi? Passou a coroa para você, André. Agora se vira agora. Ele está Agora ele assistindo. se vira, mas o André é um cara muito bacana, muito talentoso, adora Beatles, canta bem, toca bem. E eu acho o seguinte, que quem quiser contratar, pode contratar tranquilamente, porque o André é realmente um cara muito bacana. Ele está, inclusive, envolvido com esse tipo de evento. Eu vejo ele através do Facebook, e eu acho que ele tem muito menos rodagem do que eu. Então eu gostaria de recomendá-lo para esse tipo de evento. Legal. E quando você montar o seu pub, não esquece de me avisar. Eu faço questão Com de você certeza. ter uma matériazinha sobre o seu pub, tá? É uma pena Muito que você não vai obrigado. poder mandar mais, mas tudo bem, a gente respeita a sua decisão. Mas, já que você está viajando aqui pelas ondas da internet, vamos acabar essa live agora tocando música. Nós temos 6 minutos. Esses 6 minutos agora é só de música, porque o pessoal está quase me batendo aqui, que você não canta, não toca, e eles querem escutar Beatles. Então vamos lá. Beatles, quando estiver faltando 20 segundos aí para encerrar a live, eu dou um tchauzinho para você, você já sabe que está encerrando. Muito Então, obrigado por poder invadir a sua privacidade, a sua casa. Muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Ô, querido, eu te agradeço a generosidade de me convidar ao seu programa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você não está invadindo privacidade, não. Você já é daqui de casa já. Muito obrigado por tudo. Espero que a gente se encontre quando eu estiver aí no Niterói Beatle Week. Te dou o toque para a gente poder se conhecer pessoalmente aí no Rio. E eu vou tocar um dos Beatles, que é uma das músicas que eu mais gosto de tocar, que é do disco Revolver. To be the better life, I need a love to be here. Making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody cares.
deny that there's something there. Running my hands through her hair, most of us thinking how good it could be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to meet her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I wanna be there and everywhere, here, there, and everywhere. Vou tocar agora um pedacinho de uma música minha, que tem tudo a ver com a onda dos Beatles e que andou tocando em algumas rádios. Você quer falar alguma coisa? Rapidinho, quem está assistindo aí não me conhece, essa live, quem não viu toda ela, vai para o site da rádio, tá? viagemdorock.com.br, vai estar lá em vídeos. Aí vocês assistem lá na íntegra toda a entrevista. Pode continuar. Obrigado. Vou tocar uma música minha aqui. Finjo não saber que o tempo passa logo. Finjo pra tentar conter a minha dor. Finjo não contar mais toda noite choro. Choro de saudade já se foi. Lembrar do que foi bom. Também quero tropeçar nas mesmas pedras do caminho, refazendo a mesma rota que meu coração traçou. Deixa eu voltar, quero voltar, entrar na máquina do tempo, mas só ilusão eu sei. Quero voltar, quero viver o mesmo sonho e de novo encontrar você. Essa música foi gravada pelo Flávio Venturini, pela dupla Christian e Ralph também, ou seja, a música saltou estilo, né, se chama Máquina do Tempo, tá lá no YouTube também no DVD inteiro. Quer que eu continue tocando aqui? Mais uma para fechar, essa é a última. Vai parar. Tem quantos minutos aí? Tem quantos minutos? Dois minutos? Então, uma rapidinha aqui. Your day breaks, your mind makes, you find that all the world to climb is leaving it all, and she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes the time, doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, right from your one. I love that should have lasted no longer you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she's your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said through your head you won't forget her. In her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, right from the wall. I love that should have lasted. E aí, deu? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, tudo de bom para vocês, seus amigos. Valeu, tchau, fui. Um abraço, beijo no coração de todos aí. www.viagemdorock.com.br, vai lá que daqui a uma meia hora tá liberado para vocês. Valeu? Fui. Tchau, Gil. Muito obrigado aí. Tchau. Tchau, Beto. Obrigado, querido. Boa noite.